Cumprimento a todos, com a paz do Senhor Jesus, nosso Deus. Eu vou ler uma palavra aqui em Daniel. Aqui, quando Beltesazar fica no poder, no lugar do teu pai, Nabucodonosor, né? Que ele vai lá e usa os utensílios da casa do Senhor, e aparece na parede uns dizeres, né? Como ninguém consegue interpretar, eles mandam chamar, no caso, Daniel, que sabia que era um servo de Deus, né? E aí ele ofereceu até uma recompensa para ele. E aí ele diz aqui, no capítulo 5, no versículo 17, ele diz assim: Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: As tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Contudo, lerei ao rei o escrito e far-lhe-ei saber a interpretação. O rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza e a glória e a majestade. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas os tremiam e temiam diante dele. E quem queria matar, quem queria matava, e a quem queria conservava em vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante aos dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer a erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer, constitui-se sobre ele. Então, as pessoas, né, Deus abençoa, prospera, principalmente os governantes, né? Deus dá tudo, e eles, quando chegam no poder, esquecem de Deus, né? E se unem a outros deuses, e por isso perdem a presença de Deus, né? E o povo também sofre, né, com tudo isso. Agradeço a oportunidade. Paz do Senhor, irmã Mária. Vê se está gravando aí, Luísa. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e dizer para vocês, irmãos, que nós não estamos aqui por acaso, não estamos aqui na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus por acaso. Nós somos filhos de Deus, nós somos parte de um projeto de Deus. Deus vive no céu com seus anjos, com seus milhares e milhares de anjos, tem o governo dele no céu, mas Deus também governa a terra. E Deus governa a terra principalmente para quem quer ser governado por ele. Quando Jesus ele envia os discípulos, como diz aqui no livro de Mateus, no capítulo 10, né, Jesus fala assim para os discípulos: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: a vós é chegado o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É o governo de Deus. Mas as pessoas não se atentam para isso, porque quando Jesus manda os discípulos pregar, assim como Deus manda Moisés pregar para todo aquele povo e escreve uma regra, escreve uma lei para aquele povo,
assim como hoje nós temos uma Bíblia escrita por Deus para nós, é para que a gente pudesse andar conforme esse projeto, conforme os estatutos, os mandamentos, os juízos de Deus, que são o projeto do governo e do reino de Deus. Através da leitura da Bíblia, você vai saber quem é Deus, como Deus pensa, qual o projeto de Deus para o ser humano e o que Deus quer de você. Por isso que a Bíblia, no livro de Salmos, no capítulo 118, no versículo 8, a Bíblia diz claramente: é melhor confiar em Deus do que confiar no homem. É melhor confiar em Deus do que confiar em príncipes. Mas o homem continua confiando no homem, o homem continua confiando nos príncipes, nos pastores, nos padres, nos sacerdotes, e que usam o nome de Deus, né, com todo tipo de filosofia, todo tipo de religião, para poder, infelizmente, separar o homem de Deus. Por isso que a Bíblia, irmãos, é uma só na terra inteira. A mesma palavra que eu vou ler para vocês aqui é a mesma palavra em todas as Bíblias do mundo inteiro. Todas as Bíblias que têm os 66 livros, os 1189 capítulos, é a mesma. Pode variar algum sinônimo, pode variar até uma divisão de versículo, pode variar alguma contaminação que o homem põe, mas é a mesma palavra no mundo inteiro, em mais de 2.700 línguas. E por que Deus fez isso? E a Bíblia só existe porque a mão de Deus está sobre ela, senão o homem já tinha destruído ela. A religião já fez de tudo para acabar com a Bíblia. E está acabando com a Bíblia. Inclusive, existe uma profecia no livro de Amós que deixa claro que a Bíblia vai desaparecer, e já está desaparecendo. As grandes igrejas no mundo hoje, as maiores, as mais famosas, infelizmente, já estão usando Bíblias que não são Bíblias, como a NVI, a NTLH e assim tantas outras, que não usam o texto fiel, o texto original, né, o texto Receptus, e arrumam todo tipo de desculpa. Por quê? Porque o fiel não dá importância para a Bíblia. Deus tira a pessoa lá do mundo. O povo de Israel estava há mais de 400 anos na escravidão, sofrendo. Deus tira esse povo da escravidão, abençoa eles. Assim como nós, outro dia, não conhecíamos a palavra de Deus. Quando eu era pequeno, a igreja que dominava o Brasil, ela nem dizia para a gente que existia uma Bíblia. A missa era celebrada numa língua que eu não falava, que eu não entendia, era celebrada em latim. Ninguém entendia. Mas as pessoas seguiam fielmente aquelas tradições, aquela religião. Aí Deus coloca a mão dele e traz a Bíblia na nossa língua, como diz lá no livro de Deuteronômio, capítulo 30. Deus nos ensina a nossa língua e Deus nos dá uma Bíblia na nossa língua. A mesma Bíblia que todo mundo tem. E Deus nos traz a igreja. E o que a gente faz? A gente não dá importância à Bíblia. A gente continua agarrado com tradições, agarrado com religião, continua acreditando na conversa de homens, e a palavra de Deus que está escrita, a pessoa não acredita. Não adianta, ela não aceita. Você pode fazer o que você quiser, ela não aceita o que está escrito na Bíblia. E depois, quer que Deus faça a vontade dela. Ou seja, Deus ensina a pessoa a ler e escrever, até aquela pessoa que não sabe ler, o analfabeto, se ele vier à igreja e começar a ouvir a palavra de Deus,
e sentiu o desejo de conhecer a palavra de Deus, de amar a palavra de Deus, Deus dá para ele o poder da leitura. Eu conheci pessoas assim que não sabiam nem falar, não tinham palavras para se expressar em português, porque eram analfabetos mesmo daquele rudimentar ali, raiz. E acordou com a Bíblia todinha na cabeça, porque ouvia a palavra de Deus e amava a palavra de Deus. Queria andar conforme a palavra de Deus. Agora, você acha que você andando conforme o seu pensamento, ou conforme aquilo que as pessoas te ensinaram, Deus vai ter que se render a você? Deus vai ter que aceitar o seu pensamento? É isso que você está pensando? Se fosse para ser assim, meus irmãos, não precisava de Bíblia, não precisava de igreja. Vocês acham que Deus é tolo? Vocês acham que Deus ia tirar aquele povo lá da escravidão de 400 anos e escrever para eles um monte de leis, se não fosse para eles seguirem aquelas leis? Se fosse para eles seguirem os seus próprios pensamentos ou o pensamento dos homens, Deus não precisava de escrever. Deus não precisava de falar com Jeremias para escrever. Deus não precisava de falar com Ezequiel para escrever. Deus não precisava de falar com João para escrever. Para quê? Se você só anda do jeito que você quer. O que serve é o teu pensamento. Jesus morreu por causa da Bíblia. E sabe o que Jesus diz no livro de Mateus, no capítulo 6, no capítulo 5, no versículo 43 em diante? Jesus diz assim, é no capítulo 6, no versículo 19 em diante. Diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grande serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou ao mundo. Não tem como, irmãos. Jesus já deixou claro. Deus te chama para pertencer ao reino dele, ao projeto dele, aos mandamentos, estatutos e juízos dele que estão escritos na Bíblia. Se você não trouxer Deus para a sua casa, se você não trouxer Deus para o seu casamento, se você não trouxer Deus para a vida dos seus filhos, se você não trouxer Deus para o seu trabalho, se você não trouxer Deus para a sua vida, você esquece, a sua vida não vai dar certo lá na frente. Lá na frente não vai dar certo, porque haverá o dia do julgamento de Deus, haverá o dia do juízo, e você vai estar perante Deus e vai ser julgado por Deus. E o que você vai dizer? Porque você anda de acordo com o seu pensamento, mas quando acontece alguma coisa que te deixa sem poder, que te enfraquece, que te causa tristeza profunda, uma calamidade quando acontece na sua vida, a primeira pessoa que você recorre é a Deus. Até o ateu recorre a Deus, dependendo da situação. Não é?
E eu te pergunto, você acha que você vai vencer a velhice? Você acha que você vai vencer a morte? Você acha que pelo seu poder você pode ajudar alguma pessoa que você ama? Qual o poder que nós temos? O projeto de Deus para nós é de futuro, é para a ressurreição e vida eterna, é para viver com Deus no céu. Não adianta você buscar um Deus para você viver com Ele na terra. O projeto de Deus é para você viver com Ele no céu. E aqui, deixa claro o seguinte, se o teu olho for ruim, se o teu olho não tiver a luz de Deus, não tiver a palavra de Deus, tudo à sua volta ficará ruim. Olha o que acontece aí no mundo, irmãos. Olha o que está acontecendo. Nós estamos numa época de maior evolução de toda a humanidade. Os nossos antepassados não sabiam o que era internet, o que era celular. Muitos não sabiam o que era luz elétrica, água encanada, geladeira, ar-condicionado, automóvel, avião. Tudo isso veio para nós, essas bênçãos, na nossa geração. Todo conhecimento, tudo revelado. Tudo isso veio para nos abençoar, para nos transformar, para que a gente possa enxergar. Mas também é um problema seríssimo, gravíssimo, porque Jesus fala: quem mais é dado, mais será cobrado. Jesus diz que, ai de ti, Corazim e Betsaida, se o pessoal de Sodoma e Gomorra tivesse ouvido o que vocês ouviram, haveria menos rigor. Né? E nós estamos ouvindo tudo, estamos sabendo tudo. Como vamos nos justificar perante Deus? Como podemos ainda não enxergar que sem Deus não há futuro na família, não há futuro no casamento, não há futuro no trabalho, não há paz, como diz no livro de Ageu, não é? As pessoas estão ainda achando que riqueza é que vai dar felicidade. Tudo bem, se fosse há 30 anos atrás, há 20 e poucos anos atrás, você dizer isso, como se diz o ditado aí, que dinheiro não traz felicidade, dinheiro manda buscar, tudo bem. Hoje não dá para pensar assim mais. Não dá para pensar assim mais. Por isso que Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai entregar o seu coração para Deus, ou você vai começar a ler a Bíblia e falar: Senhor, eu quero andar conforme a tua palavra, eu quero que o Senhor escreva esses versículos no meu coração, no meu pensamento, eu quero amar o Senhor, eu quero trazer o Senhor para a minha vida, eu quero tomar as decisões mais sérias, mais importantes na minha vida, de acordo com o Senhor, não de acordo com o meu pensamento. Na minha dificuldade, como diz lá no Salmo 51, na minha dificuldade, que o Senhor possa ser a minha força, que o Senhor possa me orientar. Porque não adianta falar que a gente é crente, irmãos, que a gente crê em Deus e a gente, quando está na igreja, nós somos maravilhosos, somos todos perfeitos aqui na igreja. Na hora que chega em casa no dia a dia, a gente nega a Deus, a gente nega a palavra de Deus, essa é a verdade. Não somos chamados para isso não, somos chamados para ser fortes na dificuldade. Na dificuldade. Deus dá liberdade a todo ser humano. Nós vivemos debaixo do livre-arbítrio dado por Deus. Mas Deus te dá a Bíblia, Deus te dá a igreja, Deus te dá os louvores, para que você aceite e lute para andar conforme a palavra de Deus. Amém, irmãos? Estamos lendo o livro de Levíticos, no capítulo 26, que no versículo 1 você já vai ver uma referência em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 8 e 9, e Levíticos, capítulo 19, versículo 4,
e Êxodo, capítulo 20, versículo 4 e 5. Diz a palavra do Senhor assim: não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. Você vai ver uma referência aqui em Ezequiel 34, 26, Joel, capítulo 2, versículo 23 e 24, Salmos, capítulo 67, versículo 6, Salmos, capítulo 85, versículo 12, Jeremias, capítulo 5, versículo 24 e 25. E a debulha se vos chegará à vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguro na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante. E farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará a espada. E perseguirei os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100 deles, e 100 de vós perseguirão a 10.000. E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. E comereis da colheita velha, há muito tempo guardada, e tirareis fora a velha por causa da nova. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Aqui, irmãos, nós lemos as bênçãos. Se você andar conforme o que está escrito na Bíblia, que são os estatutos e mandamentos do juiz de Deus. No versículo 1 já deixa aqui, olha, não fareis para vós ídolos, nem imagem de escultura, nem estátua, assim como está descrito no livro de Deuteronômio, capítulo 5, Levíticos 19, 4, Êxodo, capítulo 20, especifica claramente, detalhadamente, o que você não deve fazer. Mas isso não serve para todo mundo, porque esses versículos a pessoa não ouve, porque ela é religiosa. Então, se a religião dela faz, pronto. O que a religião dela faz é mais importante do que está escrito na própria Bíblia, que a religião dela diz que é o fundamento da religião dela. Então, tem gente que gosta de viver de mentira, de hipocrisia, de fingimento. Agora, o que vai dizer aqui? Deus vai deixar claro aqui, o versículo 24. Versículo 14. Mas se não me ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, todos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, para invalidar a minha aliança, então eu também vos farei isto. Esse aqui é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, será o mesmo Deus de sempre. Então vos farei isto, porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que consumam os olhos e atormentem a alma, e semeareis em vão a vossa semente, pois os vossos inimigos a comerão. Nós vimos isso acontecer demais com o povo de Israel,
mesmo depois que foram tirados da escravidão, foram abençoados por Deus, ganharam terra, ganharam dinheiro, ganharam gado, ganharam tudo, mas esqueceram os estatutos de Deus, esqueceram a palavra de Deus e foram viver de acordo com a sua palavra. E você vê eles sofrendo ali, né? Você vê eles 70 anos de cativeiro depois, de escravidão, né? Na época de Nabucodonosor. Versículo 17: porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos, e os que vos odeiam de vós se assenhorearão, e fugireis sem ninguém vos perseguir. Engraçado que isso aqui acontece muito. Tem pessoas que na própria mente dela está o terror, não é? Pessoas que têm depressão, pessoas que suicidam por causa da depressão, pessoas que têm síndrome de pânico, né? Pessoas que têm pesadelos terríveis, pessoas que já acordam já enfesadas, né? Já acordam de mau humor. E aqui no versículo 27, você vai ver uma referência em Levíticos 17:10, Deuteronômio 28:25, Salmos capítulo 106, versículo 41, Salmos 53:5, Provérbios capítulo 28, versículo 1. Versículo 18: e se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei a castigar-vos 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Porque quebrarei a soberba da vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre. E em vão se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua colheita, e as árvores da terra não darão o seu fruto. Olha aqui, você vai ver uma referência interessante, lá no livro de Salmos, no capítulo 127, versículo 1 em diante. E Deus deixa claro, né, que o Senhor é a nossa força, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos abençoa, o Senhor governa. Versículo 21, e se andares contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trar-vos-ei pragas 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. Porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, e desfarão o vosso gado, e vos diminuirão, e os vossos caminhos serão desertos. E se ainda com estas coisas não vos corrigirdes, voltando para mim, mas ainda andardes contrariamente para comigo, ou seja, se você não se converter, se você não aceitar a palavra de Deus, eu também andarei contrariamente para convosco, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Irmão, quando eu estou falando aqui eu mesmo, não é eu, o Suri, não, é Deus, entendeu? Deus é amor, Deus é maravilhoso, mas Ele, exatamente por ser amor, por ser maravilhoso, por ser 100% justo, por ser perfeito, Ele não aceita coisa errada, não aceita injustiça, não aceita você andar fora da lei. Você não vai impor sua lei para Deus. Ou você anda conforme a lei de Deus, ou você anda contrário a Deus. E se você andar contrário a Ele, você vai colher os seus frutos. Porque trarei sobre vós a espada, que executará a vingança da aliança, e ajuntados sereis nas vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do vosso inimigo. Aqui você vai ver uma referência no capítulo 24, no versículo 24, de Salmos, capítulo 18, versículo 26. Aqui, irmãos, olha só, esse versículo 25 é muito importante. Nós não podemos esquecer que passamos por uma tragédia mundial, uma pandemia mundial.
Quando eu vos quebrar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e devolver-vos-ão o vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. Você vai ver uma referência em Salmos 105:16, Isaías capítulo 3, versículo 1 e capítulo 9, versículo 20, Miqueias capítulo 6, versículo 14 e Ageu capítulo 1, versículo 6. Irmãos, isso acontece demais. As pessoas vão comer e não vão se fartar. Tem gente que tem tudo, mas não tem nada. Tem gente que é bilionário, está pensando em suicidar, está pensando em matar seu pai, matar sua mãe, está pensando em matar seu filho, está pensando em matar sua esposa, seu esposo. Tem gente que tem tudo, mora em palácios, come o melhor da terra, mas a sua mente está sem Deus, está apodrecendo e só tem trevas, pensamentos ruins, porque falta a presença de Deus. E se com isso não me ouvirdes, mas ainda andardes contrariamente para comigo, também eu para convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque comereis a carne de vossos filhos e a carne das vossas filhas. Isso aconteceu em Samaria, irmãos. E destruirei os vossos altos e desfarei as vossas imagens, e lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos deuses. A minha alma se enfadará de vós. Chega num ponto que Deus cansa. E reduzirei as vossas cidades a deserto, e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave. A gente, quando lê isso aqui, parece que é uma história só, né, irmãos? Não se esqueça que a Síria, aonde o apóstolo Paulo pregou, lugares que o apóstolo Paulo pregou, lugares que Jesus pregou, hoje está totalmente destruída. Totalmente destruída. Líbano, Síria, Iraque, vai por aí fora. Essa região aqui, aonde começou a pregação, terra de Canaã, tudo destruído. E assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. E espalhar-vos-ei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. E a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará, e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. E quanto aos que de vós ficarem, eu porei tal pavor nos seus corações, nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. E fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. E cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir. E não podereis resistir diante de vossos inimigos. Você vai ver uma referência aqui em Isaías 10:4, Josué, capítulo 7, versículo 12 e 13. E perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. E aqueles que entre vós ficarem se consumirão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais, com eles se consumirão. Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões com que transgrediram contra mim, como também eles andaram contrariamente para comigo. Eu também andei para com eles contrariamente, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar, e então tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão me lembrarei, e da terra me lembrarei. Olha que a importância disso, irmãos.
você muitas vezes não está dando atenção ao projeto de Deus, à palavra de Deus, você não dá importância, você quer viver pela sua força, e muitas coisas ruins aconteceram, podem estar acontecendo, e às vezes acontecerão na sua vida sem você menos esperar. Mas quando você entender isso, que Deus tem um projeto para você, para a sua família, que Deus tem um mundo maravilhoso para você, tanto aqui na terra como no céu, e você olhar para as suas atitudes, olhar para os seus erros, olhar para a palavra de Deus, comparar a sua vida, os seus pensamentos com o que está escrito na Bíblia, e se arrepender, se humilhar e falar, não, a partir de hoje eu vou servir a Deus, vou começar uma caminhada. Deus não chama ninguém perfeito. Deus te chama para uma caminhada de transformação, uma caminhada de mudança, né? Uma mudança de pensamento. O reino de Deus é uma cultura completamente diferente da cultura do mundo aí do homem. Entendeu? O reino de Deus é uma coisa séria, onde existe justiça de verdade, onde você vai ter que aprender a amar de verdade, onde você vai ter que aprender a ser justo de verdade, a ser bom de verdade. Até porque é isso que você deseja para você. É isso que você deseja para as pessoas que você ama. Um mundo perfeito. Ou você sai de casa querendo sofrer? Claro que não. Até o ladrão não quer ser roubado. Entendeu? Mas Deus não quer saber do seu passado, Deus quer saber se você quer tomar uma atitude e entregar a sua vida para Deus e começar uma caminhada com Deus, mesmo ainda com toda a fraqueza. E a terra será abandonada por eles e folgará nos seus sábados, sendo assolada por causa deles, e tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo de que rejeitaram os meus juízos e a sua alma se enfastiou dos meus estatutos. E demais disso também, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me enfadarei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito perante os olhos dos gentios, para ser-lhes por Deus. Eu sou o Senhor. Estes são os estatutos e os juízos e as leis que deu o Senhor entre si os seus filhos e os filhos de Israel no Monte Sinai pelas mãos de Moisés. Ou seja, hoje esses mandamentos foram acrescentados, né? Nós temos aí vários outros livros que foram escritos por Moisés, vários outros livros que foram escritos pelos profetas, e o Novo Testamento, que forma um conjunto dos estatutos, dos mandamentos, dos juízos de Deus, do projeto de Deus, que Deus colocou na sua mão para te abençoar, para te ensinar o projeto dele, como é o reino dele, e para te abençoar. Portanto, você se esforce, lute e tenha bom ânimo, porque Deus quer o melhor para você. Amém, irmãos?